Fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Esse aqui é um canal que dá dica de pinturas automotivas para quem está iniciando na área, quem é hobbyista aí, a turma que está chegando na área dessa loucura de pintura automotiva. Sejam bem-vindos, meu nome é Rogério. Hoje nós vamos dar aquele acabamento para poder preparar o carro, que é esse Onix. Nós estamos fazendo uma playlist dele desde o início, passo a passo. No primeiro vídeo nós fizemos a aplicação da massa poliéster ou a preparação para a pintura do carro. É alguma coisa assim. Vou deixar a playlist aí nos comentários. Nos comentários não. Vou deixar a playlist aí na descrição do vídeo. Vai, Rogério. Então, clica lá na playlist que você vai ter todos os vídeos desse Onix aqui e aproveita, já se inscreva no canal para você acompanhar aí as outras dicas que nós vamos dar aí no decorrer desse vídeo. E no canal aí tem várias dicas bacanas. No vídeo anterior nós finalizamos aqui no lixamento do Prime PU, mas só que nós não finalizou por total, né? Nós lixamos o Prime PU e nesse vídeo aqui a gente vai demonstrar, né, como é que você deixa o carro pronto para poder começar o empapelamento, para você começar a mascarar o carro para ir para a gabine, ou para finalizar. Às vezes quem não tem gabine já pinta no lugar mesmo, porque a gabine mesmo é só para melhorar a produção da oficina, porque se você tá com o galpão limpinho, de boa, tá tranquilo, assim, dá para fazer uma pintura bacana sem estufa nenhuma, certo? Aqui eu tô quebrando aquela quininha, lembra que no vídeo anterior eu botei uma fita para empapelar o carro? Nessa quina aí, ó, empapelar o carro para poder jogar o Prime, né? Então agora, por isso que eu coloquei na quina, porque agora você vem com a Rokit, eu tô usando a interface, mas não precisa ser interface. Você pode usar com um taco também, mas eu vou usar a Rokit porque tem a Rokit, então eu vou usar a Rokit. Mas quem não tem a Rokit, por exemplo, pode taquear essa quina aí e quebrar a quina do que o Prime ficou, né? Eu vou aproximar aí para vocês verem. Então, quebrando essa quininha aí, o resto fica de boa. Porque o Prime ele já está taqueado, já está alinhado. Para quem não viu o vídeo anterior, só clicar nos cards em cima, na descrição tem um link aí, tá tudo completinho, cara. Para você que gosta de pintura automotiva, esse vídeo desse Onix aqui e teve também de um Honda Fit, cara, tá completaço. Depois de roquitado lá com a 320, aquela quininha lá, porque ainda tá na 320 aqui. Esse paralama aí é um paralama novo, então eu tô roquitando ele com a 320. Eu tô usando uma 320 soft que eu usei, aproveitando, né, que eu usei na porta aí. Então eu tô aproveitando a mesma lixa. Poderia ser um disco normal, sem ser soft, entendeu? Ou com interface, ou sem interface também. Pode roquitar esse paralama novo com 320, joga uma base nele, depois pinta a peça nova. Não precisa lixar a peça nova com 600, entendeu? Pode ser 400, pode ser, ó, peça nova você pode lixar entre 320 e 500. Vai depender da peça nova. Por exemplo, tem algumas peças de Honda que ela já vem praticamente pronta, assim, é só lixar e tinta, pode meter tinta direto. Por quê? Porque a peça vem lisinha, originalzinha. Agora alguns paralamas, tem umas peças pretas, cara, parece que o trem foi cortado no facão, sabe? O trem todo grosseiro, todo arranhado. Às vezes a pessoa que recebe a peça deixa amassar e você tem que desamassar e dar Prime. Onde eu tô passando aí mesmo, ó, é onde tem aqueles escorridinho da tinta lá, né? Ou então quando uma peça vem na caixa e fica esfregando uma na outra, então fica aqueles arranhadinhos que dá lá na lata. Aí você tem que lixar, né, para desbastar. Esse lixado aqui, ó, é muito pouquinho, cara, para jogar um Wash Prime, sabe? Aqui, ó. Então, às vezes nem compensa, né, joga uma chama. Mas quem quiser seguir o certinho, passo a passo, direitinho, pode jogar Wash Prime. Mas não tem problema nenhum um cantinho ou outro ficar exposto à lata.
Porque se você for, ó, eu vou te falar uma coisa sincera. Assim, tanto que esse canal aqui, esse canal é voltado para quem é o pintor. Não é voltada para dono de oficina ou para técnicos. Ou então para aquela pessoa assim que é fiel a uma marca, sabe? Por exemplo, se eu fosse um técnico de alguma marca, é óbvio que eu vou falar as coisas que tem que ser do jeito que eles falam lá na fábrica. Mas eu sou peão, eu sou raiz. Assim, a gente tem experiência. Agora eu vou falar uma coisa sincera para vocês. Muitos até podem discordar ou não. Ou muitos concordam comigo e às vezes têm vergonha de falar. Aí se você usa a própria lixa, tá vendo? Para fazer os cantinhos, onde a roquite não pega. Mas veja bem, se você for seguir à risca tudo que recomenda os fabricantes, primeiro, você vai gastar mais material. E material você sabe que hoje tá um absurdo. Tá encarecendo, tá surreal, cara. Cada vez que passa o material vai subindo e a mão de obra estacionou. A nossa mão de obra parou. Tem 10 anos que a nossa mão de obra tá a mesma coisa, da pintura automotiva, certo? Aí a primeira coisa é porque você vai gastar mais material. A segunda coisa é que a sua produtividade vai cair. Você vai produzir menos. Então o que você tem que fazer? Você tem que compensar fazendo mais carro. Você tem que pegar os atalhos. Você tem que pegar os atalhos. Isso que eu estou fazendo aqui é muito importante. Ó. Lixou o primer. Lixou qualquer peça. Pode ser massa ou primer. Sempre faz as bordas. Aquelas batidinhas, aquelas batidinhas de porta, sabe? Que quebra um pedacinho. Então, sempre quando você for finalizar uma peça, pode ser na massa poliéster ou no primer PU, faz as bordas. Isso aqui que eu vou fazer agora, tá vendo? Eu estou usando a mão, mas você pode usar a roquite. Você pega um disquinho velho e passa na borda inteirinha, entendeu? Porque, galera, quanto mais cor prata, fica muito feio uma porta que é preparada no primer PU e na massa poliéster, assim, que nas beiradas fica aquelas rebarbas de material, ou então fica as beiradas, sabe? Não sei, vocês estão me entendendo. Quem é do ramo, pelo menos tem quem está iniciando o ramo sabe o que eu estou falando. Só quem é leigo, muito leigo mesmo, que não vai entender. Mas esse canal aqui não é muito. Aí agora eu vou passar um disquinho 500 na peça para finalizar. Mas depois eu jogo uma base para poder conferir se tá tudo ok na peça para depois ir para a gabine, tá bom? Mas poderia jogar a tinta direto aí nesse primer. Mas eu gosto de jogar uma base aqui fora, confiro e tal, e depois eu vou para a gabine. É o padrão que lá a gente segue e a maioria das oficinas faz. Para quem tem uma oficina com a linha de produção. É diferente, por exemplo, se eu fosse pintar esse carro aí, eu sozinho, na minha garagem, da garagem da minha casa, ou então na minha oficina que só tinha esse carro para me pintar, não, aí eu preparava direitinho, aí até com a própria tinta do carro eu metia tinta direta, aí até no paralama preto ali, ó. Não precisa jogar primer PU em peça nova. Não precisa nem jogar aquela primer ralinho, sabe? Não precisa, porque a base que tá lá na peça nova, essa peça aí, por exemplo, que é preta, é uma tinta também. Então já é uma tinta grudada. Por exemplo, se eu removo a peça inteira daquele paralama. Se eu jogo mais primer, eu vou ter que jogar primer PU? Não, eu posso meter tinta direto. Me corrija aí se eu estou errado ou se eu estou certo. Então, por que eu vou jogar um primer PU numa peça daquela? Duas. Eu vou ter que esperar um intervalo maior para lixar. Vou perder tempo. 3. Eu vou gastar mais material. Eu vou ter que catalisar um primer. Olha o tanto de tempo que eu vou perder. Cara, e hoje em dia, para você compensar o aumento do material e a baixa dos orçamentos,
você tem que compensar na produção, senão você não ganha dinheiro. Aí nós estamos desvalorizando a nossa profissão. Né? Então é um assunto delicado, mas isso aí a gente tem que falar, né? Tá ok? Ou eu tô errado? Deixa aí nos comentários, nós estamos aí para isso. Eu tô aberto a qualquer diálogo, tá bom? Então aí a gente passa um disquinho 500. Eu poderia muito bem passar um controle de lixamento aí. Mas como a gente já todo dia trabalha numa peça jogando Prime e tudo, então você vai pegando as manhas do tempo, você, tipo assim, você memoriza, tá vendo? Por exemplo, eu tô passando lá embaixo, então eu sei que lá embaixo tá ok. Então você vai memorizando. Aí eu tô quebrando a quininha do Prime da caixa de ar. Nessa caixa de ar aí eu vou fazer um emborrachamento também. E vocês vão ficar sabendo de algumas dicas bacanas aí também. Tá bom? E se inscreva no canal, galera, que ajuda, fortalece. Vamos ver aí se a gente bate uma meta aí. A meta minha é até no final do ano, cara. Eu quero bater 10 mil inscritos no canal. Você acha que nós dá conta? Você acha uma meta muito longe ou tá beleza? Porque hoje em dia canal no YouTube é difícil, né? É um nicho muito fechado. Então, por exemplo, não adianta eu ter 500 mil inscritos. Quem que é o maior canal no YouTube? Acho que é o Cal, né? 500 mil inscritos no canal, mas não é todo mundo que é pintor. Então eu prefiro ter um canal com 50 a 100 mil inscritos, mas que sejam todos pintor, entendeu? Eu não quero expandir, não quero um canal assim de entretenimento, de expandir. Eu quero um canal nichado, só de pintor, entendeu? Pintor, funileiro e polidor. Esse é o perfil do pessoal que me segue aqui no canal, tá bom? Porque, por exemplo, se de uma pessoa aí que é robista, não, robista é pintor também. Uma pessoa de curioso, se inscreva no meu canal. Aí ela assiste 1 ou 2 vídeos, não assiste mais. Então pra que eu vou encher linguiça? Tem um canal grande, mas não tem view, entendeu? Então é isso aí o objetivo do canal, tá? Aí eu tô passando de skin pra dar aquela conferida, né, tal. Geralmente quando eu faço a abertura, eu corrijo assim, pelo menos um palmo. Eu corrijo, dou alguns catinhas, tira alguns arranhadinhos, pelo menos um palmo da abertura, porque, cara, se tem um amassado do lado da abertura, assim, do lado da porta, na porta que vai fazer a abertura, cara, eu tenho que tirar uma amassadinha ali, um arranhadinho. Você vê que aí, ó, tô conferindo, dá aquela conferida final, né? Se fosse numa oficina pequena, assim, que tivesse só esse carro, eu já poderia finalizar essa porta aí, mas nesse caso aí, para o gabineiro não ter trabalho lá dentro da gabine, então eu jogo uma base para conferir direitinho se vai ficar, se tem alguma coisinha ou outra, tá? Aqui agora eu vou passar um disco 800 da Norton soft, né, na abertura. Se fosse um disquinho normal, eu passaria com a interface. Para quem não sabe o que é interface, é aquela espuminha que você gruda na Rokit e depois você coloca a lixa nele. O soft, a diferença, né? O soft, ele já vem com essa espuminha, que facilita, né, o processo e tal. Nunca, jamais você passa lixa folha 800 na abertura. Tá? Lixa é acima de 1000. De 1000 a 1200. 1500 é polimento. 1500 não é para abertura. Certo? Abertura, folha de 1000 a 1200. Não passa 1500 em abertura. Certo? 1500 é muito fina. Pode até desplacar. Não dá aderência. Você não vai ativar o verniz. E 800 é disco. Disco, tá bom? Não é folha. Isso aí tem que ficar bem claro. Então você passa o disquinho 800 com soft ou então com a interface na abertura. Pode ser qualquer abertura. Toma muito cuidado com as quinas. Muitas pessoas não gostam muito de passar disco 800 em abertura porque queima as quinas. Aí você tem que fazer a abertura na outra peça. O que eu faço? Para quem não sabe, tem um ponte aderente que usa para poder dar aderência a alguns cantinhos que a lixa não pega. Ou então você pega um cofre do motor,
ou uma coluna que você não quer ficar perdendo tempo lixando ali, você só limpa ela, joga o ponte aderente e pode jogar a tinta direto em cima. Ou por dentro de um capô, né? Pode também. Aqui eu vou fazer vou matar um retoque aí, tá vendo? Onde eu tô lixando. Isso aí me dá uma confusão, menino, você não tem noção. Eu comecei a empapelar de um jeito, aí depois eu tive que empapelar de outro. No próximo vídeo eu vou mostrar, senão fica muito longo, né? Você vai ver depois, que você começa de um jeito e acaba de outro, né? Você pode ter 30 anos, 50 anos de profissão, galera. Você sempre vai dar uns vacilinhos, você sempre vai errar em alguma coisa, né? Do mesmo jeito aí, você... Oxe, o que eu fiz ali? Deu um rococó ali. Você pega o próprio disquinho, faça os cantinhos, entendeu? De vez em quando eu esqueço de usar máscara. É complicado. Eu tenho esse defeito. É isso aí, quando eu tiver com 50 anos, depois não reclama, né? Então você pega a própria lixa depois, o disco, né? E passa nos cantinhos para conferir direitinho e tal. E você vai finalizando a peça. Esse carro aí ó, ainda tem borrachamento. Tem o para-choque que é novo, que eu vou mostrar como faz preparação de para-choque novo, jogar o promotor de aderência, esperar o intervalo, se é que tem que dar duas de mão ou uma só. E eu acho que só não fez a pintura, mas eu tenho que ver. Mas a pintura também, dentro da cabine, peguei também. Tô devendo vídeo de polimento, tô devendo vídeo de funilaria. Calma que eu tô me organizando, vai dar certo. As coisas estão acontecendo aí, vamos devagar. É muita coisa para me fazer, então eu sou sozinho, eu faço tudo, né? Então eu não tenho uma equipe, né? Também não é para ter, né? Porque é um canal de poucos inscritos. Eu tô. Quanto é que tem hoje? Hoje tá com 3.600 inscritos hoje. Deixem nos comentários aí a data que você tá vendo, quantos inscritos eu tô. Só para nós ter uma noção aqui, para nós ver se dá uma animada mais para frente. Então a pegada do canal é essa, galera. Você pode se inscrever que você não vai se arrepender não, porque aqui nesse canal eu não falo, eu não te dou um conteúdo meia boca e falo que o segredo tem que comprar alguma coisa, entendeu? Não. Galera, aqui o que eu puder passar para você economizar e para você aumentar a sua produção, eu vou passar. Porque eu estou passando para vocês um processo que eu passei durante a minha vida profissional na minha oficina. Eu já pensei em várias vezes desistir, mudar de ramo, tentar uma outra nova profissão. Mas sempre quando eu pensava nisso, as coisas davam alguma melhoradinha e eu mantia. Mas o que pega mais é assim, ó, se você quer caprichar demais no carro, você não ganha dinheiro, você não produz. Mas se você tentar aumentar a produção, a sua qualidade cai. Se você tentar economizar demais, a sua qualidade cai. Então, você tem que ter o jogo de cintura entre qualidade, produtividade e economia. Cara, dependendo do carro, você pode economizar. Tem carro que você não pode economizar. Tem carro que você não pode perder. Então, cara, cada carro é um carro. Cada carro é um caso, né? Então, nesse canal aqui, cara, sinceridade é total. Isso aqui não vai faltar. Então, se inscreva aí, vamos ver no que vai dar aí. Isso aí anima. Se o trem tiver ainda, eu vou animando, vou fazendo mais vídeos, entendeu? Eu tenho conteúdo para postar todo dia. Aí eu tô soprando o carro. E agora eu vou finalizar o carro agora. Então eu vou começar a empapelar ele. Então você tem que soprar todo o pó. Você percebeu que eu não usei uma gota d'água até agora? Vocês perceberam? E vocês perceberam também que todos os vídeos desse Onix, eu não acelerei muito, é só para vocês terem uma noção do tempo que se gasta. Se você tiver a ferramenta, tiver os materiais certinho, então esse é o tempo. Aí vocês podem até calcular aí. Aí tá vendo o pó? Vassoura não é muito bom, quando o chão é liso assim, é bom rodo, viu galera? Uma dica aí pra vocês aí, ó. Tá vendo como é que é prático? Quando o chão é liso, né?
Um rodo é bem melhor do que a vassoura. Aí depois você pega a vassoura, né, para puxar. Então aqui, ó, vê aí na sua região quanto é. Aí agora sim eu estou usando água. Por quê? Eu estou fazendo um borrifamento de água para poder tirar aquele resíduo, aquele restinho de pó que fica entre os ranhados da lixa. Isso aí não é um desengraxante, isso aí é um pano normal. Depois que eu vou desengraxar ele. E outra coisa também com relação ao desengraxante, viu, galera? É assim, tem carro que não há necessidade de desengraxar. Quem concorda ou discorda aí comigo nos comentários? Tem muito carro que não há necessidade de desengraxar. Deixei até um momento de silêncio aí, porque muitas das vezes eu quebro muitos paradigmas assim, de pessoas, sabe? Porque eu não sou o politicamente correto. Porque se eu for o politicamente fazer do jeitinho que recomenda, cara, eu não ganho dinheiro, né? Eu não ganho dinheiro e também não produz. Então muita gente sai perdendo. Menos o cliente, porque o cliente vai ter o carro dele do jeito que quer. Tem carros que há necessidade de fazer um desengraxe. Por exemplo, se eu tivesse lixado com água esse carro, uma água com detergente e sabão, para que eu vou desengraxar? Sendo que eu já tirei toda a oleosidade do carro. Entendeu? Agora, se o carro já está com a... Por exemplo, você vai empapelar, aí você está num ambiente que você acha que contaminou, você está num ambiente que, sei lá, você começou a pegar demais na sua mão. Por exemplo, se você finalizou o carro hoje, aí você vai empapelar no outro dia e a oficina lá, o ambiente é aberto, então, cara, aí tem que engraxar. Mas, tipo assim, você acabou de finalizar o carro tá limpinho, certinho, não tem necessidade, né? Por quê? Mano, eu já pintei carro pra caralho, meu. Muito carro. Já pintei muito carro no decorrer dessa vida minha. E hoje falo pra você que se eu desengraxei 20% dos carros que eu já pintei na vida, foi muito. Ah, eu tô fazendo errado, mas deu tudo certo. Por que deu errado? Quando tipo assim, quando dá olho de peixe, foi porque você não desengraxou. Ué, mas os 500 mil carros que eu pintei sem desengraxar, não deu olho de peixe. Por que nesse aqui dá olho de peixe? E muitas das vezes, você capricha demais num carro e tudo dá errado. Dá olho de peixe, escorre, dá cisco, cai cisco. Então, pra isso não adiantou nada aquele capricho todo. Agora tem carro aí que você faz de tudo quanto é jeito e fica top, filé. ou eu tô errado? Olha a fitinha dobrada aí. Então, o vídeo do próximo vídeo eu vou continuar daqui. A fitinha dobrada, começar a empapelar. Aí no próximo vídeo eu vou dar dica bacana, cara. Assim, ó, já se inscreva aí, não perca. E muito obrigado por ter chegado até agora aqui, cara. E vamos que vamos. Obrigadão, galera.